de Tiago diz-nos uma recomendação da palavra para que nós possamos chegar a Deus. O versículo nos aponta a necessidade de nós nos aproximarmos de Deus. E uma vez que aproximamos de Deus, consequentemente, a palavra afirma categoricamente que Deus se aproxima de nós. É muito importante. Nós falamos semana passada sobre a importância e a necessidade de nós darmos ouvido à voz de Deus. E aqui Tiago está nos convidando a nos aproximar de Deus, para que a seu tempo Ele se aproxime também de nós. E algo maravilhoso, especial, é uma vida na presença de Deus. Coisa maravilhosa é nós vivermos sentindo que Deus está próximo. Alguém pode dizer, mas a palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. É verdade. Mas quando nós nos esforçamos para nos aproximar de Deus, nós vamos ver uma grande diferença na nossa vida. Então vale a pena nós nos esforçarmos para aproximar do Senhor. Alguém diz, eu aceitei a Jesus há tantos anos. É muito bom, muito importante o nosso tempo de fé. Mas às vezes existem pessoas que são bem novas na fé e hoje têm uma vida mais próxima do Senhor do que quem aceitou a Jesus um tempo atrás. Isso depende de esforço. Nós falamos semana passada sobre a necessidade e a melhor fonte de nós ouvirmos a voz de Deus é através da leitura da Bíblia. E nós repetimos, uma das formas que nós temos de aproximarmos de Deus também é através da leitura da palavra. Que uma vez lendo, uma vez estudando a Bíblia, uma vez nós nos debruçando sobre a palavra, buscando conhecimento bíblico, nós estamos dando passos, aproximando de Deus. E cada vez que isso acontece, o Senhor também vai aproximando de nós. E a presença de Deus na vida da igreja, a presença de Deus na vida de um homem, de uma mulher, é sinônimo de uma vida vitoriosa. A pessoa que vive uma vida próxima do Senhor, buscando essa proximidade de Deus, essa pessoa, ela sempre vai vencer na vida. Ela sempre vai vencer os embates espirituais que vivemos, porque Deus está conosco. E nós precisamos nos achegar a Deus muitas maneiras, através de oração, através da leitura, através da nossa mudança de comportamento, moldar o nosso caráter de acordo com a palavra. Tudo isso faz parte desse contexto que nós temos para aproximar do Senhor. E eu apontei aqui nesta noite para nós pensarmos sobre 3 pontos importantes que nós temos para nos chegarmos a Deus ou para aproximarmos de Deus. Primeiro, nós podemos aproximar de Deus
através da oração e vivermos uma vida de conquistas. Segundo, nós podemos aproximar de Deus para vencer o mundo e as astutas ciladas do diabo. Terceiro, nós devemos nos aproximar de Deus para vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Tem o Espírito Santo aí? Que maravilha. Coisa boa, irmãos, é uma vida cheia da presença do Espírito Santo. Às vezes estamos em casa, às vezes num carro viajando, ou em outro lugar, ou em outra ocupação, mas quando nós começamos a meditar na palavra, ou em um hino, ou cantamos um hino, e de repente nós sentimos bem de perto a presença do Espírito Santo Consolador. Às vezes em determinada situação, o irmão ou a irmã está passando por um momento difícil, mas vem uma mensagem, vem um hino na sua mente, e ele começa a cantar um louvor a Deus, mesmo na sua luta, na sua dificuldade, começa a cantar, e de repente as lágrimas descem no rosto, de repente é renovado com a presença do Espírito Santo, começa a chorar, esquece a luta, esquece a prova, e assim nós vamos vencendo, nós vamos de vitória em vitória. Deus tem uma vitória para a sua vida, irmãos. Deus tem uma vitória para a igreja. Precisamos fazer isto, aproximarmos de Deus em oração, para vivermos uma vida de vitória. Muitas pessoas desejam ser vitoriosas, procuram de todas as formas vencer na vida, alcançar vitórias, mas têm dificuldades para orar, para buscar a presença do Senhor. Mas uma coisa eu digo para os irmãos: se nós orarmos, Deus nos dará vitória. Se a igreja orar, a igreja vai viver uma vida vitoriosa, uma vida de conquista. Você vai conquistar as bênçãos que você deseja. Os irmãos lembram de Josafá? 2 Crônicas capítulo 20, verso 1 ao 15. Josafá estava tranquilo, estava bem. De repente veio um mensageiro dizendo: Josafá, te prepara, porque vem contra ti uma grande multidão. E às vezes nós estamos tranquilos, bem, e vem lá um profeta, um servo de Deus, te prepara, com a voz profética, dizendo que o vento vai assoprar. Os irmãos já ouviram isso? Eu acredito que todos nós já passamos por essas experiências. Te prepara, porque o vento está chegando. E às vezes nós enfrentamos aquela luta, aquela batalha, mas quando nós dobramos os nossos joelhos, a vitória vem. E Josafá ouviu aquela palavra, dizendo: olha, vem contra ti uma grande multidão. O que ele fez? Ele passou os olhos no seu exército, não tinha condição de lutar. A Bíblia diz que ele pôs-se a buscar ao Senhor. Primeira atitude de Josafá aqui foi buscar a presença do Altíssimo. E quando nós lemos o capítulo 20 de segundo livro das Crônicas, nós vamos ver que o Senhor Deus, ao passo que Josafá começou a buscar, a clamar, e ele começou a confessar diante de Deus, dizendo: Senhor, nós não temos força para lutar contra esta grande multidão que vem contra nós.
Era uma luta sem nenhum pé de igualdade. Os exércitos de Josafá era muito pequeno. Então ele confessa para o Senhor: Senhor, nós não temos nenhuma condição. Mas ele diz: tem uma coisa, os nossos olhos estão postos em Ti. Essa é a vitória da igreja. Quando nós pensamos que não podemos, quando nós pensamos que em nós não há força, mas que nós depositamos nos pés de Jesus, quando nós vamos para a oração e colocamos nas mãos do Senhor, podemos cantar o hino da vitória. Porque o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor pelejará por vós. O Senhor salva não com espada e nem com lança. Quando o Senhor age, ninguém pode impedir o agir do Senhor. Então, irmãos, Josafá com Judá e Jerusalém, eles aproximaram de Deus para buscar o socorro do Senhor em oração. E quando uma igreja aproxima de Deus em oração, é uma igreja que vai viver uma vida de vitória. Alguém está dizendo: não vai conseguir, não vai chegar lá, mas o Senhor vai dizendo para nós: esforça e tem bom ânimo, porque eu estou contigo, eu estou ao teu lado, eu te sustento. Você está precisando da ajuda de Deus? Então aqui nós vemos Josafá aproximando de Deus na oração e alcançou uma vida de vitória. Lá no meio da luta, da adversidade, Deus levanta um profeta na congregação e animou Josafá e Jerusalém e Judá. Disse: não temas, não precisa preocupar, porque esta peleja, ela é de Deus. Nesta peleja você não terá que pelejar, você vai estar em pé, você vai parar e você vai ver o agir de Deus. Irmãos, coloque na presença do Senhor a tua causa, dobra o teu joelho, confia nele e você vai ver Deus agir na tua causa, na tua família, na vida dos teus filhos, dos teus familiares. Porque o nosso Deus é Deus de vitória. Josafá confiou em Deus. Deus ordenou para ele levantar cantores para que cantasse na frente do exército. Ele levantou cantores, depositou confiança. O Senhor ordenou, eu vou fazer. Colocou os cantores na frente dos armados, que começou a louvar o nome do Senhor. Deus colocou emboscada entre os soldados que vieram para lutar contra Josafá. Eles lutaram contra eles, se mataram, e Josafá desceu para saquear os despojos. Porque quem vive uma vida de oração, ele vai viver uma vida de vitória. Eu profetizo nesta noite vitória para a sua vida. Eu profetizo nesta noite vitória no teu casamento. Eu profetizo vitória na vida da tua família. Em nome de Jesus eu profetizo vitória na tua empresa, no teu trabalho, na tua faculdade. Você será próspero. Deus vai te abençoar. Então nós precisamos chegar a Deus em oração para vivermos uma vida vitoriosa. Nós precisamos aproximar de Deus através da oração para viver uma vida cheia do Espírito Santo. A gente acha bonito, né, quando alguém levanta marchando, sapateando, pulando, vai lá, entrega uma mensagem profética, começa a cantar, de repente está cantando, falando em línguas estranhas, cantando hino espiritual. Que bonito! Mas eu e você, todos nós, podemos estar cheios do Espírito Santo quando nós buscamos a presença do Senhor. Glória a Deus. Buscar a Deus em oração para viver uma vida cheia
do Espírito Santo. Os irmãos lembram de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31, quando lá no capítulo 3, Pedro e João curaram um coxo na porta do templo chamada Formosa. Ele entrou no templo saltando e glorificando a Deus, e os principais sacerdotes, as autoridades, olhou para aquele homem entrando, saltando, dando glória a Deus, e reconheceram que era o paralítico que estava lá na porta chamada Formosa. Olharam admirados por ver aquele homem andando, saltando e dando glória a Deus, e olharam para Pedro e João. E Pedro e João disse: por que está olhando para nós? Como que se esse milagre fomos nós que fizemos? Não, quem fez isto foi Jesus de Nazaré, aquele que vossos pais crucificaram. E começou ali a pregar, mas eles foram presos. Depois de açoitados, disseram: olha, nós vamos soltar vocês, mas vocês estão proibidos de falar nesse nome, de pregar o nome de Jesus. Mas a igreja, irmãos, ela estava orando, a igreja estava intercedendo pelos apóstolos. E ela aqui nesse capítulo, ela fala com o Senhor: Senhor, olha para a ameaça que eles estão fazendo. Eles estão proibindo os teus servos de pregarem a palavra, de anunciar o nome do teu filho Jesus. E esse versículo 31 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, ele é muito maravilhoso. Diz assim a palavra: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e diz a Bíblia, e todos foram cheios do Espírito Santo. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Toda a igreja pode estar cheia do Espírito Santo. A bem da verdade, todos nós temos o Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo como nos aceitamos a Jesus. Mas você pode se encher mais e mais, repetidas vezes, encher do Espírito. Glória a Deus. E aqui, quando a igreja orou, é o valor da oração. Nós estamos falando, a igreja, que precisamos nos chegar a Deus através da oração, para nós vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. Aí você vai passar pelas ruas da cidade, pregando o Evangelho, evangelizando o vizinho, falando o amor de Cristo para o seu colega de trabalho, porque você está cheio, você está revestido do poder do Espírito Santo. Aonde você passar, você vai estar contagiando alguém, porque você está cheio do Espírito Santo. E nós precisamos, através da leitura, nós aproximamos de Deus e vamos nos enchendo do Espírito. Através de uma vida de oração, nós vamos nos enchendo de Espírito. E ali no texto de Atos capítulo 4, 31, diz que todos foram cheios do Espírito Santo e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Que maravilha, né? Vamos buscar a presença do Senhor? Vamos buscar nos encher do Espírito de Deus? Nós podemos fazer um diferencial na nossa cidade, no nosso estado. Aleluia! Uma vez cheio do Espírito Santo, nós temos condições de fazer obras grandes e poderosas. Lembra de Filipe, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos? O capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, a epígrafe aqui na Bíblia Pentecostal, traz o título, o Evangelho em Samaria. O que aconteceu aqui? Quando nós lemos o capítulo 8, nós vamos ver aqui, já no início, que Saulo, ele consentiu na morte de Estevão, e naquele dia se levantou uma grande perseguição contra a igreja,
que estava em Jerusalém. E o que aconteceu? Diz o verso 1 do capítulo 8, que todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, diz, exceto os apóstolos. O povo se dispersou com medo da perseguição. Saulo assolava a igreja. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que em meio a esta perseguição, o povo disperso de cidade em cidade, verso 5 do capítulo Atos dos Apóstolos, diz que Felipe, ele desce à cidade de Samaria, e ele prega a Cristo. E o que aconteceu? Quando eles ouvem Felipe pregando, a Bíblia diz que as multidões prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os espíritos imundos saíam das pessoas e o nome do Senhor era glorificado. Enfermos eram curados, coxos eram curados. E a Bíblia diz assim, e havia muita alegria naquela cidade. Aonde você passar, aonde nós passarmos com a nossa vida cheia do Espírito Santo, nós cheios de Deus, nós cheios do conhecimento da palavra de Deus, na autoridade do Espírito Santo, por onde nós passarmos, nós vamos contagiando. Por quê? Nós vamos falar que Jesus salva, nós vamos falar que Jesus transforma, nós vamos dizer que Jesus liberta, que Jesus opera, que Jesus é a solução, e o Espírito Santo vai fazendo a obra nos corações. E aqui diz, quando o povo viu tudo aquilo acontecer, a palavra diz que chegou a alegria naquela cidade. Onde chega a palavra, onde chega o evangelho, onde chega um homem e uma mulher cheio de Deus, cheio da graça de Deus, a alegria chega naquela casa, naquela família. Deus muda a situação. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deixa Deus te usar. Seja a boca de Deus na terra, seja um vaso de Deus na terra. Glória ao nome do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo para anunciar essas verdades bíblicas e o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Um dia eu estava indo de Mineiros para Portelândia e dei carona para um moço. E aquele moço, ele gostava muito de cantar. Tinha uma dupla, ele cantava de dupla com o moço, fazia festas mundanas. E eu estava indo, eu pensei, vou falar do amor de Deus para ele. Mas pensei, não, vou colocar um hino. Aí eu coloquei, tinha um CD no tempo do CD, do Mato Nascimento. Aquele hino que fala, eu era pobre, perdido, pecador. Fala do encontro dele com Jesus. Ele foi ouvindo aquela melodia e ele começou a chorar. Deus falou com ele através de um hino, de uma letra de um hino. Passou uns dias, ele foi à igreja, aceitou a Jesus como Salvador. Está lá servindo a Deus há mais ou menos já 18 anos. Uma mensagem cantada através de uma letra de um hino. Deus tomou aquela palavra e o Espírito Santo fez a obra no coração daquele homem. Então, meus amados, nós não podemos perder as nossas oportunidades. Ou você canta, ou você ora, ou você convida uma pessoa para estar na igreja. Faça alguma coisa para o crescimento do reino de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos
nos chegar até o Senhor, chegar a Deus com oração, para nós vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. Está escrito: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus para viver uma vida, para vencer os desafios da vida, sempre com resultados positivos. Alguém sabe como vencer, mas não vence. Por quê? Porque não ora. Quando nós estamos com fome, nós sabemos que vamos alimentar e a fome vai embora, não é? Você está com sede, você bebe água, você vai saciar. E nós sabemos a forma de alcançarmos as nossas vitórias, e nós às vezes descuidamos. Nós pontuamos aqui, olha, para buscar a Deus, para viver uma vida cheia de desafios, mas sempre com resultados positivos. Nós temos os desafios da nossa vida, cada um de nós temos os nossos desafios, mas se nós colocarmos tudo na presença de Deus, nós vamos viver esta vida cheio de desafios, mas nós vamos vencer, porque os resultados serão positivos. Lembra de Ana? Primeiro livro do Samuel. Enfrentava uma luta, irmãos. Ela tinha o seu marido, que tinha uma outra esposa chamada Penina. E quando ele subia para Jerusalém para adoração, todo ano que ele subia para adorar o Senhor, a Bíblia diz que Eucana dava porção para Penina, e para Ana ele dava uma porção excelente. Porém Ana tinha um problema seríssimo. Deus lhe havia cerrado a madre, era estéril, ela não podia gerar filhos. Penina tinha os seus filhos, e quando eles subiam para a adoração, Penina tinha Ana como a sua adversária, e ela sempre a irritava, porque ela dava filhos a Eucana, e Ana era estéril. Eles comeram e beberam naquele dia, e diz a Bíblia que depois que eles comeram e beberam, Ana saiu e foi ao templo, casa de Deus. Ela tomou a iniciativa e disse: hoje eu vou resolver esse problema. Ela procura o templo, e lá estava Eli, o sacerdote, assentado em sua cadeira, e Ana dobrou os seus joelhos diante do Senhor, e ela só movia os lábios, não saía palavras da sua boca, mas ela estava ali diante do Senhor, contando para o Senhor a sua luta, falando para o Senhor da sua dificuldade, e ela demorou ali na presença do Senhor, e Eli estava atento aos lábios de Ana, que se movia, mas não saía uma palavra. Naquele período que Ana esteve ali, ela orou a Deus, ela fez um voto ao Senhor, ela fez propósito com Deus, e Eli não entendeu, o sacerdote não entendeu. Existe momento que as pessoas não nos entendem, existe momento que as pessoas não te entendem, mas às vezes é uma permissão de Deus. E Ana estava ali, o sacerdote olhou e disse: ô mulher, até quando estarás embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Aí ela abre a sua boca e diz: ó meu Senhor, não tenha a tua serva como filhas de Belial. Eu não bebi bebida forte, mas eu estou aqui falando para o Senhor das minhas necessidades. Eu estou aqui derramando a minha alma na presença do Senhor.
Eu tenho uma causa, eu tenho um problema que precisa ser resolvido. O texto ali não diz, mas nós podemos conjecturar que ela dizia para o sacerdote: eu não tenho filhos, Deus me cerrou a madre. Aí o sacerdote a abençoou em nome do Senhor. Ele deu a bênção e ela se levantou e se foi. E a Bíblia diz que o seu semblante já não era triste. Deus tem uma palavra para a sua vida nesta noite. Você chegou aqui triste. Alguém chegou aqui com o coração triste, coração partido. Mas a mensagem de Deus para a tua vida nesta noite: Deus vai mudar o teu cativeiro. Você não será mais triste, você será uma pessoa alegre, porque Deus vai visitar a tua vida nesta noite. Você pode crer? Dê uma glória para Jesus. E Ana se foi embora para sua casa, coabitou com seu esposo, e a criança nasceu. E ela fez um voto: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, quando ele desmamar, eu vou entregar ele para o Senhor. Nasceu Samuel. Quando o menino desmamou, ela subiu novamente para a adoração, e ela deixou aquele menino aos cuidados do sacerdote. Houve desafios na vida de Ana, mas o resultado foi um resultado positivo, porque ela colocou na presença do Senhor. Nós vamos viver, irmãos, vida de desafios. Não será fácil, mas se nós nos aproximarmos de Deus através da oração, você vai viver uma vida de desafio, mas você vai viver uma vida vitoriosa. Deus tem vitória para a sua casa. Glória a Deus. Deus tem vitória para a tua família. Buscar chegar a Deus em oração, para viver uma vida cheia de desafios, mas sempre com resultados positivos. Atos capítulo 12, a palavra de Deus nos fala, quando Herodes matou Tiago à espada, mandou prender a Pedro para matá-lo depois da festa. Mas o que aconteceu? Pedro estava preso, guardado entre 4 quaternos de soldados, mas a igreja, estamos falando sobre a oração, chegar a Deus através da oração, estava preso, mas a igreja reuniu-se na casa de Maria, e lá eles estavam orando, e a oração da igreja era: Senhor, liberta o irmão Pedro. Liberta Pedro, não deixa que ele seja morto. Sabe o que aconteceu? Deus ouviu a oração da igreja. Era um desafio para Pedro, era um desafio para a igreja naqueles dias, mas eles viveram aqueles momentos de desafios, mas eles viveram uma vida de vitória. Diz a Bíblia: na noite em que Herodes ia apresentar Pedro diante do povo para matá-lo, ele estava dormindo, e o inesperado aconteceu. Pedro estava dormindo, o anjo chega, toca em Pedro, diz: Pedro, levanta-te, calça as tuas sandálias, cinge-te e segue-me. Imagina que maravilha, você no momento da sua prova, receber a visita do Senhor, receber a presença de Deus na tua casa, o Senhor dizendo: não temas, porque eu estou contigo, eu vou te ajudar, você não vai morrer nesse deserto, você vai vencer essa prova. Uma maravilha, irmãos. E aconteceu com Pedro.
vida cheio de desafios, mas o resultado foi resultado positivo, porque Deus ouviu o clamor da igreja. Pode clamar, que Deus vai te ouvir. Pode clamar, porque Deus tem vitória para a sua vida. E aí Pedro calça a sandália, veste a capa, os soldados dormindo. O portão se abriu, as cadeias caiu das mãos e dos pés. Pedro se levantou, foi passando pela primeira porta, a primeira guarda, a segunda, a terceira. Os portões foram abrindo, ele seguindo o anjo. E de repente o portão que dá para a cidade se abriu, e Pedro já estava lá fora na rua. Olhou, cadê o anjo? Ele pensava ser uma visão, mas estava acontecendo literalmente. Deus chegou ali para libertá-lo. E nesta tua dificuldade, o Senhor vai chegar para te dar vitória. Você vai testificar, você vai dar o teu testemunho. Eu estava assim, eu estava passando por isso ou aquilo, mas eu coloquei na presença do Senhor. Deus me fez vencedor. Receba a vitória em nome de Jesus. Quando Pedro sai, que não viu o anjo, falou: vou lá na casa da irmã Maria. Quando ele chega lá, os irmãos estavam orando. Eu acredito até que ele ouviu parte da oração, alguém dizendo: Senhor, liberta o irmão Pedro. E ele bate a porta. Uma menina vem atender. Ficou tão alegre que voltou correndo para dentro. Diz: Pedro está aí. Questionaram com a menina: não, ele está preso. Mas não estava orando? Estava. Foi alguém lá, abriu a porta, Pedro entrou. E ele testificou como Deus agiu para lhe colocar em liberdade. Vida de desafios, mas com resultados positivos. Você pode dizer: eu estou passando na pior. Desafios na sua vida. Mas se você chegar a Deus em oração, você vai viver esses desafios da vida. É Deus querendo te dar uma experiência. É Deus te dando experiência. É Deus te dando crescimento espiritual. Os desafios da vida, muitas das vezes, meus amados, Ele nos faz crescer espiritualmente. Aí lá na frente, você vai olhar para trás e vai dizer: como que eu passei isso? Foi a mão de Deus. E todos nós, irmãos, nós vivemos uma vida de desafios, em todas as áreas da vida. Alguns nos trabalham, outros dentro da igreja. Nós enfrentamos desafios no colégio, na faculdade. Mas uma coisa é certa: os desafios da vida não nos pode fazer homens e mulheres derrotados. Pelo contrário, nós vamos viver os desafios da vida, mas vamos sair do outro lado com a vitória na mão. Glória ao nome do Senhor. Você pode dar glória para Jesus? Desafios existem, mas você tem uma vida de vitória em nome do Senhor Jesus. E o texto diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Chegar a Deus em oração para viver uma vida de conquista, para viver uma vida de vitória. Chegar a Deus em oração para viver uma vida cheia do Espírito Santo. Chegarmos a Deus em oração para vivermos uma vida cheia de desafios, mas sempre com resultados positivos. Glória ao nome do Senhor. Segundo, vamos chegar a Deus para vencer o mundo e as astutas ciladas do diabo. A nossa luta, Paulo disse, que não é contra a carne ou sangue. A nossa luta, nós não vamos vencê-la com armas carnais físicas. Não. Paulo disse que as armas
da nossa milícia, elas são poderosas em Deus para destruição de fortaleza. A tua luta muitas vezes ela é espiritual e você precisa se curvar na presença do Senhor para você vencer. Por isso, meus irmãos, que quando nós lemos na carta aos Efésios, capítulo 6, o versículo de número 10, há uma recomendação do apóstolo aos Efésios 6:10. A luta é espiritual. O inimigo, ele é espírito. A Bíblia diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. A nossa luta, a minha luta, não é contra os obreiros, companheiros de ministério, não é contra os irmãos. A nossa luta, ela é contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas. Aí Paulo nos traz um conselho: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus quer te ver forte. Vamos nos fortalecer em Deus, buscando na palavra, buscando na oração. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não é de armas, material bélico, não. Arma branca. Lá naquele tempo, o nego andava com um punhalzão assim atrás, 44 do lado. O inimigo, nosso adversário, não teme essas coisas. Podemos estar armado até o dente, não resolve nada. Mas se nós nos armarmos na oração, no jejum, na consagração, vida na presença de Deus, vivendo uma vida debaixo da potente mão de Deus, aí sim estamos armados e prontos para a guerra espiritual. É o que Paulo diz aqui. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa é a nossa luta, é a nossa peleja. Você está bem, de repente algo acontece. Meu Deus, que é isso? Luta espiritual. Mas aí Paulo nos traz aqui o conselho. Olha, verso 13: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Nós vamos estar orando, nós vamos estar lendo, nós vamos estar clamando pelo sangue, nós vamos estar trabalhando para que nós tenhamos uma vida segundo a vontade de Deus. Aí pode levantar o inimigo, pode vir o levante, pode vir as batalhas espirituais, que o crente vai passando, vai vencendo, dando glória ao nome do Senhor. Aí alguém que foi usado pelo inimigo, para tentar nos lançar por terra, vai olhar e vai admirar: você ainda está de pé? Como você venceu? É a presença de Deus, é a presença do Altíssimo. Então, meus irmãos, a nossa luta é contra os poderes espirituais. Vamos revestir das armaduras de Deus. Verso 14: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade,
vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ele conclui: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós dedicamos a nossa vida a Deus, Deus garante vitória para o seu povo. Glória a Deus. Você pode adorar a Deus? Quando você se aproxima de Deus, Ele te livra de todas as ciladas e armaduras do inimigo. Ele lança o laço, mas o Senhor vai na frente quebrando o laço. Tem aquele hino lá, quem é que canta aquele hino? Que Deus vai na frente. Quem sabe, eu esqueci a letra do hino. Cassiane, né? Cassiane. Deus vai na frente, Ele vai na frente mesmo. Deus está na tua frente. Talvez você não está percebendo. Deus está na tua frente, Ele vai te dando vitória. E você pode pensar: e a minha direita e a minha esquerda? O anjo do Senhor acampa ao teu redor para te dar livramento e vitória. Nós estamos guardados, irmãos. Nós estamos protegidos pelo Senhor. A Bíblia diz que se nós aproximarmos de Deus, Ele vai nos livrar de todas as ciladas do inimigo. Então não precisamos temer. O Senhor Deus não nos deixa enganado. Para vencer o mundo e o pecado e o príncipe desse século, nós precisamos viver uma vida de oração. Para vencer. Tem tanta coisa que vem contra nós, contra a igreja. Tantos levantes, tantos problemas, que a gente fica assim pensando: meu Deus, mas como é isso? Como pode? São lutas espirituais. Aí a gente dobra o joelho, põe na mão de Deus, e aquilo passa e a gente nem percebe. Quando passa, você já está lá na frente: mas como eu passei aquilo? Foi a mão de Deus. Foi o Senhor que fez isto. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Precisamos chegar a Deus, meus irmãos, para vencer o mundo com toda a sua fonte de engano. O mundo jaz no maligno. E nós estamos vendo pessoas se tornando presas fáceis do mundo. Nós estamos vivendo um tempo de frieza espiritual. Imagina, irmãos, quantas pessoas poderiam estar aqui? Frieza espiritual. Alguns justificam. Alguns, por necessidade, não puderam vir. Mas alguns estão na sorveteria, no lanche, que a gente pode fazer depois do culto. Se me convidar eu vou, né? Então nós estamos vivendo, irmãos, um tempo de frieza espiritual. E nós precisamos aproximar de Deus para vencer o mundo com toda a sua fonte de engano. O hino 203 diz: o mundo de ilusão deixei, a senda de pecado e dor. Por quê? Tem um lar, tem um novo lar que nos espera. Precisamos, meus amados irmãos, buscar a presença do Senhor e não permitir, nós não podemos permitir que a frieza espiritual alcance a nossa vida, o nosso coração e faça naufragar a nossa fé. Mas vai acostumando, devagarzinho, uma coisa, outra, e o tempo vai passando, e a pessoa vai acostumando.
de repente está longe, não pode cantar o hino 340. O irmão foi cantar o hino 340, eis que surge um povo forte, revestido de poder. E o pessoal lá estava passando uma crise naquela igreja, e o pastor disse: para aí, irmão, vocês não podem cantar assim não, está todo mundo fraco. Glória a Deus. Mas nós podemos cantar aqui em Caçu, né, irmãos? Povo forte, revestido de poder, revestido da graça, revestido da autoridade, revestido da unção de Deus, cheio do Espírito Santo, pronto para fazer a obra de Deus. Oh, glória. 1 João capítulo 5, verso 4 diz assim: esta é a vitória que vence o mundo. O que é? A nossa fé. Alguém diz: não dá. Pela fé a gente diz: dá certo, não vai ter como chegar lá, nós vamos conseguir em nome de Jesus. E assim vai, o nome do Senhor vai sendo glorificado, porque nós usamos a fé, e a palavra de Deus nos dá a garantia que a fé é a vitória que vence o mundo. Tem fé aí? Glória a Deus. Pelo menos um pouquinho tem, né? Vou contar só um testemunho aqui para terminar. Foi uma coisa verídica, viu, irmãos? Lá no Mato Grosso tinha uma irmã numa igreja, denominaram ela de irmã fraquinha. Toda vez que mexia: como está? Irmã, estou tão fraquinha. Pai do Senhor, irmão, como está? Estou tão fraquinha, irmão. O assunto dela era fraquinha. Aí puseram o apelido dela de irmã fraquinha. Aí um dia, alguém ficou possesso na igreja. Deu um trabalho, ora. Quando a pessoa que estava possessa, o demônio falou na boca dela: eu vou sair dela, mas vou entrar na pessoa mais fraquinha que está aqui dentro. E ela gritou: estou forte em nome de Jesus. Acabou a fraqueza. Irmãos, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Paulo diz: quando eu penso que eu estou forte, eu estou fraco, mas quando eu penso que eu estou fraco, eu estou forte. Glória ao nome do Senhor. Não dê lugar à fraqueza, vai vencendo em nome de Jesus. Vai orar: Senhor, não tem palavra para orar, fique de joelho ali na presença do Senhor. Deus vai te dar graça, você vai conseguir orar, você vai vencer. Agora, o que nós não podemos admitir é uma vida de frieza espiritual. Nós precisamos vencer o mundo com todas as suas fontes de engano. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos encerrar, ficou aqui terceiro e quarto tópico que eu anotei, fiz algumas anotações. Nós vamos encerrar. O terceiro fala que nós devemos chegar a Deus para ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ordem bíblica. Ser cheio do Espírito Santo é uma bênção a todos. Todos podem ser cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. O Senhor não faz distinção de gênero. A promessa da efusão do Espírito é para todo o povo, é para filhos e filhos, é para servos e servos, é para os anciãos, é para todo o povo. Ser cheio do Espírito Santo é começando aqui do púlpito até a porta. Todos nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Ser cheio é para todos nós. Glória ao nome do Senhor. Ser cheio do Espírito Santo
Os líderes precisam estar cheios do Espírito Santo. Os liderados precisam estar cheios do Espírito Santo. As crianças, os jovens precisam estar cheios do Espírito Santo. Os idosos, é para todos. Eu estava numa festividade, e cantando, e um canta, outro canta, e de repente um senhor, acredito que ele tinha uns 70, 75 anos de idade, começou a dar glória. Ele dava glória e dava um balançado, e dava glória. E o negócio foi ficando bom, irmão. E ele pulava com o pé só, com as mãos assim, e gritava: manda mais, Jeová. E ele pulava e falava línguas estranhas. Que maravilha! Então, ser cheio não tem idade, não tem cor, não tem escolaridade, é para todos. Do culto ao analfabeto, do menor ao maior, todos podem ser cheios do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, a Bíblia diz que os que estavam ali assentados, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. Foi uma bênção. E nesta noite, Deus quer que você se aproxime dEle. Ele tem vitória para a sua vida. Amém? Deus abençoe. Permaneça na presença do Senhor. Lute, irmãos. Não permita que a frieza espiritual faça companhia na tua vida. Não permita.